Boa tarde, pessoal. Novamente, mais uma lição. Energias positivas, para a todos. Vamos continuar os nossos estudos, então. Nosso estudo do segundo ciclo, bloco 1. Vou falar sobre a origem da Umbanda. Semana passada nós falamos sobre conceitos, né? Conceitos da Umbanda. Tá? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito esotérico, muito complicado, e que no meio espiritualista, mais esotérico, não exotérico, ainda é uma contradição, ainda não é uma ideia homogênea, enfim. Tá? Que nós vamos falar hoje sobre a mística de um país chamado Brasil, ou antigamente os grandes condutores de raça, os grandes patriarcas do passado chamavam de Paratis. Isso é fundamental para nós que a gente estuda Umbanda, para a gente entender mais tarde, no decorrer dos nossos estudos, eu vou chamar de interdependência entre Umbanda e Brasil. Para nós, tá? Para nós, principalmente para mim, dentro da minha interpretação, a Umbanda em solo ou na dimensão, no plano vibracional físico, ela nasceu no Brasil, para mim. Porém, ela já estava sendo preparada por muito tempo pelo espaço. Tá? Por uma pátria, não por uma região, não por uma colônia, mas uma região, uma pátria espiritual chamada Umbanda, com todos os seus diversos mentores espirituais. Tá? Porém, em solo terreno, para nós, o Brasil foi onde realmente a Umbanda, eu não vou usar o termo nasceu, tá? Mas a Umbanda ela se solidificou, ela se uniformizou. Tá? Principalmente através do advento do Caboclo das Sete Cruzilhadas, em 15 ou 16 de novembro de 1908, através da mediunidade do menino de 17 anos, velho pela memória, mediunidade inconsciente. Tá? Esse sim dá para dizer que aqui para nós, os terrenos, os terrícolas, esse é o pai da Umbanda. Tá? Só que, se você, ao longo do estudo, principalmente quando a gente falar sobre a questão das raízes, tá? As escolas de Umbanda, no transcorrer do estudo desse capítulo, que eu acho que vai mais uns 4 ou 5 encontros, aí nós vamos ver que a coisa é muito mais complexa do que a gente imagina. Tá bom? Vamos lá. Baratzila. Antes de começar, a gente quer só dar um toque pessoal. O nosso estudo é um estudo que procura ser realizado de forma bastante esotérica, bastante iniciática, bastante profunda. Tá? A gente procura não usar muitas lendas, as famosas lendas do panteão egípcio dentro do nosso estudo de Umbanda. Nós estudamos a Umbanda através de uma contextura ou de uma textura, de filosofia. A gente sempre procura entender a raiz das coisas. Tá? No transcorrer dos estudos desse bloco e dos outros, vocês vão ver que a gente vai falar muito em teogênese. O que é a teogênese? Teogênese. Teo é Deus. Então a gente procura sempre entender a questão da divindade, de Deus, ou dos orixás. Orixás, para nós, tem uma relação direta ao divino, ao sagrado, ou a Deus. Nós não entendemos orixás como um Deus à parte da criação. Nós entendemos orixás, na verdade, como manifestação do próprio divino, do próprio sagrado, do próprio Pai Universal. Tá? Então a gente estuda muito a teogênese, a questão da cosmogênese, tá bom? Que seriam a questão dos reinos, né? Reino original, reino natural, reino anterior a Big Bang, reino posterior a Big Bang. A gente sempre procura analisar a coisa de uma maneira generalizada. Tá? Vamos estudar também a planetogênese. A planetogênese seria a formação do nosso planeta. Tá? A filogênese, que são os reinos mineral, vegetal, isso ao longo do nosso estudo. A antropogênese, que é o homem primitivo, e por último, a ontogênese, que é o homem atual. Tudo está dentro do contexto, não é um estudo acadêmico, a gente não fornece
sutil, não é uma coisa aprofundada, mas é uma coisa de base. Tá? Muito bem. Para nós entendermos o Paratizilo, tá? Que hoje chama-se Brasil, nós temos que entender um pouco de teogênese e cosmogênese. Tá? Vamos lá. O primeiro círculo representa o nosso reino virginal, aquilo que existia antes do fenômeno cosmogenético ou cosmogônico chamado Big Bang. Tá? Vai perguntar para um cientista hoje, o que existia antes do Big Bang? Não sei. Um cientista, a contagem do universo foi a partir dessa explosão cósmica. Big Bang. Anterior, ninguém sabe. O nada, o acaso. Nós não acreditamos. Nós, o espiritualismo, nós acreditamos que existia algo lá. Tá? Nós identificamos como vazio o nada, mas não o nada no sentido de espaço sem criação, então nada daquilo que nós conhecemos como existia alguma coisa lá. Nós chamamos aqui do reino do Espírito. Para nós, o Espírito nasceu aqui. Ele não nasceu através da natureza. Tá? Depois nós temos no segundo círculo aquele ponto que representa o Big Bang. Essas flechas em vermelhas representam o quê? A grande explosão cósmica. Tá? Tu pega aquele ponto, Big Bang, e o que é feito o Big Bang? Que matéria era feita o Big Bang? Matéria virginal. Ou seja, a própria substância virginal, ela foi contraída em um determinado ponto. Nós da Umbanda acreditamos que foi através do primeiro operante do centro de Chagas, pela vontade do Pai, e a coisa chegou a um ponto que se expandiu. Ok? Então, aqui nós temos ainda o reino virginal e aqui o nascimento do reino natural. Tá? Muito bem. Aqui em volta nós temos o círculo preto, que representa ainda o reino virginal. E aqui por dentro, não sei se vocês conseguem enxergar bem, um círculo azul dentro do círculo preto, que representa o reino natural. Ou seja, o reino natural está contido dentro do reino, portanto está aqui agora. Nosso reino natural, existe, tudo que existe de natureza, de natural, está contido no reino. Por quê? Porque era matéria, nós somos matéria do reino vegetal. Ou seja, todos nós temos existência e existência. Nós existimos no corpo, mas nós somos em espírito. Na verdade, é só o espírito que ele é, o corpo não é. O corpo um dia vai morrer. Independente da dimensão espiritual que tiver, o corpo vai morrer. Agora, o espírito, esse é eterno. Isso chama-se atemporal. O que é atemporal? Porque é antes da contagem do tempo. O tempo para nós existe depois do Big Bang. Anterior ao Big Bang não existe contagem de tempo. Olha que interessante. Muito bem. E esses pontos pretos aqui, eu representei os átomos. Você sabe que tudo no universo, tudo no reino vegetal, reino mineral, reino animal, reino nominal, tudo é composto de átomos. Tudo é átomo. Tá? Muito bem. Que por agregação formou as chamadas galáxias. Então, no quarto círculo, nós temos o círculo preto, que representa o reino original ainda, o círculo azul, que representa o nosso reino natural, e as galáxias, que representam o reino local. Tá? Para falar com o cientista hoje, quantas galáxias tem no universo? Nossa, absurdo. Milhões de galáxias espalhadas no universo. Tá? O que é uma galáxia? É um aglomerado de estrelas. Tá? Agora nós vamos tentar entender. Entendido aqui, pessoal? Muito bem. Aqui está o desenho da nossa galáxia, chamada Via Láctea. Tempo aproximado de 12 a 15 bilhões de anos. O mesmo tempo pós-Big Bang. Tá? Hoje o cientista diz que é 13,7, enfim. Tá? Aproximadamente 15 bilhões de anos. Tem a idade do universo e a da nossa galáxia.
Tá? Uma galáxia é composta de bilhões de estrelas, que são os sóis. O nosso Sol não é uma estrela? Considerado estrela de quinta grandeza. Então tudo que brilha é estrela. É Sol, mesma coisa. Aí vocês olham numa noite estrelada, vocês veem essa montoeira de estrelas brilhando, simplesmente cada estrela dessa é um Sol. Dentro da nossa galáxia. Tá? Muito bem. Segundo os astrônomos e astrofísicos, não os astrólogos, tá? A astrologia é uma outra ciência, a nossa galáxia é composta de 88 constelações. Já estou querendo formar 89 constelações. O que é uma constelação? É um aglomerado de estrelas. Quantas estrelas? Esquece. Muito bem. Dentro da nossa galáxia, eu desenhei um círculo preto, está o nosso sistema solar. Tempo 5 bilhões de anos, que é a idade do nosso Sol. E a idade da nossa Terra também, segundo a ciência. Tá? 5 bilhões de anos. Aí vocês veem uma coisa interessante. O nosso Sol, ele não está próximo ao centro da galáxia. Ele está na periferia. E antigamente a gente achava que era o centro do universo. Né? Ptolomeu lá achava que o universo girava em torno da Terra. Né? Tá? Então está aqui. Sistema solar. O que é o sistema solar? É o nosso Sol e os 9 planetas. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Plutão para nós é nem planeta, tá, pessoal? Estão querendo resumir Plutão rebaixar Plutão, ó. Plutão no escanteio. A série B, mas não. Plutão para nós é um planeta. Fora outros planetas que podem ser descobertos aí. Então são descobertos diariamente. Tá bom? Muito bem. Agora nós vamos entender um pouquinho. Já falamos de teogênese, já falamos de cosmogênese. Uma coisa para deixar bem clara aqui, tá? Nós vamos avançar esse estudo para a gente estudar o capítulo sobre orixás. Aí nós vamos falar bem sobre isso aí. Tá? Mas o Big Bang foi formado a partir do poder volitivo, do poder operante dos orixás. Por enquanto é só. Aí quem são os orixás, o que é um Exu, isso é para mais tarde. Tá? Aí nós vamos tentar falar bem sobre isso. Volto a repetir, a gente não procura discutir orixá ou Exu de forma regional. O que uma religião acredita, a gente procura entender essas coisas muito mais cosmogônicas. Agora nós vamos falar um pouco de planetogênese, a formação do nosso planeta. Você pega o Sol, que é basicamente uma bola de fogo, né? É hidrogênio e hélio, são os dois componentes químicos. Tá? O Sol é considerado um reator nuclear natural. Sempre explodindo, chamadas manchas escuras, sempre explodindo e mandando para esses sistemas solares chamados ventos solares. Tá? Acredita que o Sol, isso é uma teoria, o Sol liberou de si mesmo um bólido ou um fragmento, uma massa ígnea. E essa máquina ígnea, obedecendo à mecânica da gravitação, entrou na órbita do Sol. Estou girando. Essa massa ígnea, aproximadamente 5 bilhões de anos, é a nossa Terra. Os demais planetas aconteceu a mesma coisa. Tá? Nós estamos falando aqui de Terra. Tá? Então, no início era um bloco de massa ígnea, praticamente água e fogo. Tá? Entrando em órbita solar através da gravitação. Ok? Muito bem. Essa massa ígnea, que era composta de ar e fogo, primeiramente formou no planeta Terra o que a gente chama de atmosfera. Tentamos finalizar para não ficar muito pesado. Atmosfera, que é basicamente formada de gases e do elemento fogo. Tá? O elemento fogo, como na atmosfera, são os raios. Tá? Depois, subentende-se que choveu muito, formando-se a
hidrosfera. Então, atmosfera e hidrosfera. O planeta era só água. Aí o se originou os oceanos. Tá bom? Depois veio o quê? Veio a emersão da parte sólida, que a gente chama de litosfera, formando-se os continentes. Aqui o bicho começa a pegar. Para muitos, o primeiro continente a emergir foi Atlântico. Para outros, foi Lemúria, porque Lemúria vem antes da Terra. Mas o que é o continente de Lemúria? Gondwana, como se diz, um outro termo também para Pangeia, você já ouviu falar? Vocês falam muito de Pangeia. Pangeia era todos os continentes, praticamente todos os continentes já imersos, né? Todos eles. Só que não foi isso que aconteceu. Hoje tem uma discussão sobre isso, eu vou mostrar para vocês que já tem livros que falam sobre isso aí, tá? O primeiro, a primeira porção de terra a emergir foi onde hoje nós conhecemos como o Planalto Central Brasileiro. Tá? Basicamente composto por Amazonas, Mato Grosso e... Então, o primeiro bloquinho, vejam bem, eu desenhei o Brasil aqui, desenhei direitinho lá o mapa, não esquece, não é Brasil, mas é um bloco, um continente, o Planalto Central Brasileiro. Tá? Aí o que acontece? Mais tarde, outros blocos começaram a emergir do oceano. Tá? Formou-se um bloco único chamado Pangeia ou Lemúria. Tá? Essa porção ela foi batizada com o nome de Brasil. Por quem? Pode ninguém olhar agora. Por quem? Se foi o primeiro bloco. Os índios? Quase. Primata? Não. Aí acontece uma coisa que, claro, a ciência jamais ela vai admitir. Oi? Jamais. Nossa, irmão, esse foi o primeiro bloco a receber as chamadas Vimanas. Vimanas são naves espaciais. Que chegaram seres de alta inteligência, alta tecnologia, intelectual, moral. Para quê? Para começar, digamos que essa história, digamos que é a verdadeira história com um sentido lendário da Arca de Noé. O que fala a Arca de Noé na Bíblia? Que Noé pegou um casal de cada espécie para lavar. Só que não veio com um animal já aqui. O que aconteceu? A vida, como a própria ciência nos explica, ela veio primeiro da água, né? Da água, depois os bichos foram para a terra, criaram um pezinho, e a coisa foi indo, aí veio os pássaros, aí veio aquelas eras de grandes animais, depois os grandes mamíferos, depois os mamutes, assim foi. Só que tu tem que ter uma inteligência por trás disso, organizando a evolução dessas espécies, e também do homem. Então, o homem, nessa época aqui, que é a chamada época não pré-adâmica, mas adâmica, ou seja, antes da lemuriana, nós temos hoje 5 raças. Né? Primeiro foi a pré-adâmica, a adâmica, a lemuriana, a atlântica e a atual, que hoje é a ariana. Então, nessa época aqui, ou seja, anterior à Lemúria, já existiam seres inteligentes trabalhando aqui. E seres primitivos também. Aqui no Planalto Central Brasileiro. Isso não pode. E para o cientista, a África é o berço da humanidade. Você já ouviu falar disso? A África é o berço da humanidade. Lá estão os homens primitivos mais... No mal de berço. Aí, se vocês quiserem, eu não terminei de ler ainda, tá, pessoal? Vocês podem ler esse livro aqui, a Medícola, de Erquiaga. Esse aqui é na verdade, o nome dele é Domingos Magarinos.
Ele é um iniciado da Ordem da Rosa Cruz. É muito inteligente, tá? Tem esse livro que eu estou terminando de ler, tem outro que eu já mandei comprar. Ó, Americola, e muito antes de 1500. Esse livro aqui, também baseado em estudos, ele verificou que o Brasil, por sua geologia, ele é muito mais antigo do que a África. Mas não o Brasil todo, o Planalto Central. Mas eles sabem. E também Minas Gerais, porque esse cara aqui, teve um chamado, tem um cara que é o pai da geologia brasileira, Peter Land. Esse cara é um dinamarquês e tal. Já ouviu falar disso? Esse cara, na verdade, ele recebeu incentivos financeiros de Dom Pedro II, do imperador, para pesquisar isso aqui. Então, em Minas Gerais, na chamada Lagoa Santa, lá na terra da Lagoa Santa, no município da Lagoa Santa, tem um nome aqui direitinho, eu quero falar bobagem com vocês. Isso eu acho que é legal. Pesquisas de Peter Land e Lagoa Santa foram incentivadas e financiadas pelo imperador Dom Pedro II. O cara descobriu por quê? Pela geologia do local, pelas pedras preciosas, pelo diamante, que aquilo era muito mais antigo do que qualquer continente, qualquer diamante de qualquer continente. Isso indica o quê? Uma pedra, um diamante, antes era uma pedra bruta. Ela leva milhões de anos até se tornar um diamante. E por comparação, ele viu que não são pouquinho. Até aqui é muito mais antigo. E pelas ossadas, pelos desenhos em caverna, tudo ele. Só que, cara, quando bateu de frente com cientistas europeus, cara, não. Aqui foi uma da humanidade. Na África, a gente está perto do Brasil, América, que isso? Tá louco. O que acontece? Os caras se baseiam porque do outro total, né? O cara chegou aqui e comprou um monte de índios chamados índios autóctones, né? Índios primitivos, né? A evolução, ela dá a sua continuidade. Mas seres inteligentíssimos, isso nós temos vários livros que falam sobre isso, eles viveram aqui, na chamada América do Sul. A América do Sul recebeu os primeiros seres avançadíssimos em tecnologia, onde a coisa começou a avançar. Mas só que tem um detalhe, qual é a confusão? Depois que o mundo virou um bloco único, a coisa continuou apontando. Porque, gente, vocês acharem que a nossa humanidade ela evoluiu sozinha, por ordem da natureza, todos nós somos frutos do primitivismo, não é bem assim. Claro, tem muitos seres daqui, por exemplo, que vieram de outros planetas, que estão há muito tempo reencarnando e desencarnando para poder se moralizar, para poder evoluir. Nem todos aqui tiveram uma descendência do homem primitivo, não é assim. Não é assim. Não dá para acreditar só numa linha de evolução. A coisa não parece escondida. Aí esse cara aqui fez um estudo que me chamou a atenção. Tá? Só quero ler para vocês também, para entender sobre o que a espiritualidade ela entende sobre esse assunto. Não sei se vocês conhecem esse livro, A Missão da Umbanda. Tá? É um livro de Ramatiz, psicografia de Norberto Peixoto. Só quero ler para vocês uma pergunta e uma resposta. A pergunta do Norberto e a resposta de Ramatiz. É fato que espíritos originários de outros órgãos, de outros planetas, que aqui aportaram desde os primórdios do planeta, desde o princípio do planeta, depois da decadência atlântica, ele é nascido depois da Atlântida, com o passar dos séculos vieram a originar nações indígenas brasileiras que herdaram suas tradições mágicas, rituais e curadoras, atualmente canalizadas nas falanges de Caboclo de Banda. Vocês entenderam a pergunta? O que acontece? Muita gente não acredita nisso aqui. Muita gente acredita que inteligentemente nós todos somos originados de Atlântida. Estão entendendo? Que a herança, por exemplo, dos egípcios, aqui dos ameríndias, né? Seres inteligentes, os próprios Machu Picchu, Incas, tudo vem de Atlântida. Eu pergunto, então é verdade isso? Aí ele responde o seguinte na Matiz. No início dos tempos, em vosso planeta, época em que a Terra era uma massa ígnea coberta de vapores sulfurosos, tá? Gases e fogo, vapores sulfurosos, a região se solidificou mais rápido, tendo despontado posteriormente na superfície, foi onde está localizado o Brasil.
Na escala geológica do planeta, isso propiciou que a primeira crosta terrestre imersa do Oceano Primitivo fosse a pátria verde-amarela. Tal região foi o que se formou mais rapidamente, oferecendo condição propícia na natureza que se forjou para a reencarnação de espíritos extraterrestres no ciclo ominal terrível. Podemos concluir que as tradições mágicas e xamânicas que nasceram nas tribos brasileiras de antigamente antecederam todos os demais ciclos reencarnatórios que se efetivaram. Na verdade, essa porta de entrada espiritual planetária, ou seja, o Brasil, originou o conhecimento de todas as outras raças, nações e tribos antigas, não só da indígena formada primeiramente. Os pajés interpretavam os astros, liam as energias irradiadas e, por meio da natureza e do intercâmbio psicoastral com as entidades incorpóreas de outros planetas que vieram em suas vimanas, naves, intensamente até o auge de Atlântida, adquirindo instruções e eram governadas por espaço. Subentende-se de que a nossa pátria é a mais velha do mundo. Ou o nosso planalto central brasileiro. Então, os primeiros ETs que se aportaram para trazer conhecimento, tecnologia, evolução, foi brasileiro. Aí, dessa forma, e dizem esse livro aqui, se eu não me engano, que Moisés sabia disso. Moisés sabia disso. Então, a Gênesis mosaica, a questão de Noé, que veio, foi baseado nisso, sabe? Tinha que usar uma linguagem própria. Como é que ele ia falar em extraterrestre, em genética? Acho que nem ele conhecia, né? Não fala Moisés. É muito interessante isso aí. Mas você vai, mas o que isso tem a ver com Umbanda? Tem muito a ver com Umbanda, no sentido de nós, bandistas, a gente procurar respeitar mais e entender por que o Brasil, e ele está falando assim, o coração do mundo é falha do mundo. O Brasil é um dos países mais protegidos pela espiritualidade no sentido de terremotos, maremotos. As placas tectônicas estão afastadas do Brasil, não sei se vocês notaram. Nosso irmão Chile aqui dá um pepino danado, morre não sei quando a gente São Paulo dá uma tremidinha de nada. Isso que o nosso Brasil é uma parte que moralmente não tem muito que crescer. Né? Mas por que ele é tão protegido? Vamos tentar entender agora isso aí. Isso para um bandista é fundamental, para um espiritualista, um estudioso também. Claro. A gente estuda isso aqui não para ser gente se vai descer, né? A gente achar que o mundo todo não presta, que o brasileiro está claro. É a última bolachinha do papel. Não é isso aí não. Não é isso aí não. A gente tem que entender por que o Brasil é tão importante nessa qualidade. Quando a gente for falar de raças e sub-raças, a grande raça que está para vir aí, para substituir todas essas sub-raças que estão aí, é a latino-americana, né? Claro, isso no decorrer do estudo a gente vai falar melhor para você. E esse estudo caiu lá no Congresso, hein? Fez isso? E digo mais, segundo informações da espiritualidade, e eu já li sobre isso, eu já ouvi, a própria espiritualidade não permite que o Brasil avance, evolua ou estoure como um país emergente. Como? Não chegou o momento do Brasil explodir. Vai chegar um momento que de tanto terremoto, maremoto, desgraça, o mundo todo vai recorrer ao Brasil. O Brasil é o celeiro do mundo. Não existe país no mundo que ofereça tantas riquezas que nós. Eu acho que está nessa lista. Isso. Falar sobre isso também. Hércules, 10 planetas, nós temos ali. Tá? Se vocês quiserem ler também, tá ali Hércules, 10 planetas. Para quem acredita que só existe ET bonzinho, só existe ET bonzinho. Só ET bonzinho. Tá? O do Hércules, loja também eles não fazem o que eles querem. E tem o ET bonzinho também. Os comandos de atos, os próprios sinais de atos. Claro. Tá? Então a gente tem que entender por que não só não descambou, por causa da corrupção não é. Porque toda essa geração corrupta unida não morreu.
Eles vão desencarnar. E a nova geração vai tomar conta. Por isso que o Brasil está sendo preparado para a nova geração. Talvez os nossos netos, os nossos filhos. Esse livro do Roger fala que nesse período de evolução musical no Brasil você vai ter aquele que vai dar uma analisada na coisa e vai ter que coordenar todo mundo para seguir um ritmo Por quê? de progresso. Por quê? É o celeiro mundial. Vai abastecer a fome de todo mundo. Espiritualmente, o planeta vai ter que mudar seu conceito capitalista. Espiritualmente, não tem país mais universalista que o nosso. Tu pode procurar qualquer religião por ele por volta. Em outros países, não. Aqui no Brasil, tu segue o que tu quiser. Até não seguir nada. Se quiser tomar um grupo só para estudo, também faz. É um país muito rico espiritualmente. E na questão da agricultura, na questão da inteligência também. Olha, nós estamos exportando cientistas para nada. Então a coisa está muito. Só que ninguém consegue enxergar essa coisa de uma maneira mais ampla. Mas vai ser. E a espiritualidade não permite que o Brasil dê esse tudo que não está na hora. Os caras não ficam brigando mais nenhum, mas não chega pela operária, né? Pior que vai ser assim mesmo. Vai indo. Tá? Vamos lá. Bom. Ô, Davi, Oi, pode falar. lá na faculdade, lá no curso, lá da UF, então você pegar um livro de atrás, que tem bastante daqui, que estão fazendo várias pesquisas. Sim. Para outros lugares. E daí até falar com uma mulher, não sabia uma raça. E eu cheguei ali. A coisa não vai ser de uma hora para outra como nos fala o livro, o filme 2012. Tem um fundo de verdade? Tem, mas não de uma hora para outra. Assim. Isso é coisa muito lenta, muito tranquila. E outra, no final do filme, você se lembra qual foi o único continente que sobrou? Quem viu o filme, né? Foi a África. Porque para eles a África é o mesmo humanidade. Então é retorno. Para nós a coisa não funciona. Tá? Vamos tentar entender o porquê. Portanto, o termo Baratzil foi batizado por esses seres. Por quê? Baratzil, a palavra Bara significa terra, guardiã ou sol. Tá? Tzil, luz, cruz ou cruzeiro divino. Portanto, Baratzil significa terra das estrelas, terra do cruzeiro divino ou terra da luz. Baratzil, ou seja, a nossa, como disse Ramatiz ali, que eu li para vocês, nossa pátria é verde e amarela. Então todas as, olha só, isso é muito sério que ele colocou ali. Tá? Todas as tradições xamânicas, tudo foi herdado através toda a religiosidade, toda a tradição que tem por aí. Aí tu pensa assim, ó, por que, se eu não me engano, é no livro de Moisés, né? Ele disse assim, o homem veio do barro, né? Já ouviu falar isso aqui, né? O barro. O barro não é vermelho? O barro é vermelho. A primeira raça a aportar no planeta, ou seja, esses caras aqui, foi a chamada raça vermelha. Você sabia disso? Ele colocou o homem veio do barro. Ele colocou isso em forma de tá? Terra da luz, terra das estrelas, terra do cruzeiro divino. As primeiras irmãs trazendo o conhecimento uno, chamado Ahumbanda. Tá? A primeira língua falada era conhecida como Abayenga, significa língua dos pais, que originou o Nhengatu e outras línguas. Tá? A primeira raça foi a raça vermelha, apesar de solo terrícola, originando o que nós conhecemos como tronco tupi. Tá? Então, o tronco tupi eram esses seres aqui de alta inteligência, seres que vieram de fora, seres que não se desenvolveram no nosso Sol, eles vieram já de outras constelações, de outras pátrias siderais, vieram com já todo o conhecimento uno que nós chamamos de Ahumbandã, cuja cor da pele era vermelha. Aí você vai ler, por exemplo, os 2 livros de Atlântida do Mostra. Aí Atlântida no Reino da Luz e Atlântida no Reino das Trevas. Se vocês quiserem, está na Bíblia. Vocês vão ver que a grande guerra foi a raça branca com a raça branca.
Só que ali nós temos um povo, né? Da raça diferente. Mas a raça vermelha já vem há muito tempo. Inclusive a raça egípcia, que é uma raça de cor chumbo, ou raça vermelha, assim como os índios aqui das Américas, tudo se originaram desse tronco aqui. Isso se diz tronco, porque o tronco tem os galhos, né? Eles Só que o que acontece? Ah, por que no planeta então só não tem raça vermelha? O que eu expliquei para vocês? Depois, quando o planeta formou-se um bloco único, chamado Pangeia e Lemúria, outras limanas continuaram aportando. Só que a primeira foi a raça vermelha. Tá? Porque o primeiro solo que emergiu foi o Planalto Central brasileiro. Depois, é claro, depois isso aqui ficou tudo tomado por um bloco único. Vocês sabem que Pangeia e Lemúria era um bloco único. Depois é que os blocos, tanto é que se você for pegar o nosso mapa mundo, você pode juntar todos os blocos, todos os continentes que ele forma um bloco único. Né? Você consegue fazer isso, olhos disponíveis, né? Só que se acha, só que com o tempo a coisa. Tá? Muito bem. Tronco Tupi. Tupi significa o quê? O pai da terra das águas. O pai da terra do planeta água. O planeta só tinha água. Tá? Por isso Tupi significa isso aí. Tá? Então esses seres aqui, eles se autodenominaram, né, Tupi, ou Tronco Tupi. Raça vermelha que trouxe o famoso Arumbanda. Primeira língua falada, Rabayenga. A língua dos pais. Tá? Então o sânscrito não é o mais antigo do mundo. O chinês, o mandarim, não é o mais antigo do mundo. Não é. Na verdade, de acordo com esse cara aqui, ó, o sânscrito é de origem dessa língua mais antiga. Tá? Que ele explica, que ele dá estudo, que ele dá umas informações bem. É história, né? Um pouquinho chato, mas é bem interessante. Vamos lá, o que mais? Era conhecido já nessa época, através desses seres, o governo oculto do mundo e o maior tutor espiritual chamado na época, através da língua baienga, pelo Tronco Tupi, Inaraya, Ishvara. Hoje nós conhecemos como Jesus. Ou seja, nessa época já existia um governo oculto do mundo, já existia um governo, o chamado Comando do Projeto Terra, tá? Onde o governador espiritual desse planeta, nessa época, já era Jesus. Então Jesus já nos conhecia há muito tempo. Ele não chegou de uma hora para outra, porque ele é o governador espiritual da Terra. Não existe um outro tutor que agora, segundo os esotéricos, está passando para ser aí outra história. Mas nessa época, a raça vermelha, o Tronco Tupi, já conhecia esse governo oculto do mundo, ou seja, eles só aportaram nesse planeta porque já existia um governo oculto nos planos superiores, onde o tutor máximo desse planeta, nessa época, já era Jesus. Ele era conhecido como Inaraya ou Shiva. Você vê que o homem já está com a gente há muito tempo. Não demora para que ele chegou, mas tá, então se começa. É um governador, né? O governador espiritual, muito mais que começa. Muito bem. O governo oculto do mundo, também conhecido como Comando do Projeto Terra, tá? Fala-se em confraria dos espíritos ancestrais ou hierarquia planetária. Tá? Ok, pessoal? Muito bem. Alguma pergunta, alguma coisa? Tranquilo? É uma coisa meia... Eu, a primeira vez que eu li isso, eu digo... Mas depois tu vai lendo. A coisa se torna interessante. Uma coisa assim, gente, ó. Tem uma mística, tá? Que diz que o nosso Brasil, a nossa pátria verde e amarela, você sabe que nós sofremos uma influência, falando um pouco de astrologia agora, não é astronomia, astrologia, a influência dos astros, dos planetas em relação à nossa vida. O nosso planeta Terra, ele sofre influência eletromagnética de todos os planetas que compõem nosso Sol, sofre influência eletromagnética do nosso Sol,
das 12 constelações que formam o nosso zodíaco e, na verdade, de todas as estrelas que estão próximas a esse sistema. E o Brasil, em especial o Brasil, não sei se vocês já leram sobre isso, mas eu gostaria de explicar. O Brasil, ele é um país que, por ter essa origem, ele sofre uma influência também direta de uma constelação chamada Cruzeiro do Sul, chamada constelação de Crux. Cruzeiro do Sul vocês vão achar aquele desenho no emblema do time do Cruzeiro. Tá? A nossa bandeira verde e amarela tem lá a ordem de progresso embaixo, vocês vão ver o Cruzeiro do Sul. E o Cruzeiro do Sul, qual é a influência, qual é a história do Cruzeiro do Sul? Os antigos navegadores europeus, tá? Por exemplo, Cristóvão Colombo, para achar as Américas, ele se baseava na astronomia, os astros, em poder navegar e encontrar o bendito do continente. Para ele, lá na época, foi a estrela norte, o polo norte, chamada estrela norte. Para nós aqui, se o planeta aqui é norte e aqui é sul, como é que Pedro Álvares Cabral ia descobrir as nossas terras se baseando numa estrela do norte? Não tinha como. Então ele se baseou numa constelação chamada Cruzeiro do Sul. Essa constelação Cruzeiro do Sul, ela fica próxima à constelação de Sagitário. Na época, ela é considerada como todas as estrelas que compõem o Cruzeiro do Sul, eles faziam parte de Sagitário. No século VI, através desses mesmo navegadores, eles disseram o seguinte: não, Cruzeiro do Sul é uma constelação que é confiável e nós vamos batizá-la de constelação, chamando-se constelação de Crux, e fica no polo celeste sul. Claro que para nós aqui está aqui, nós vamos olhar para cima, o Cruzeiro do Sul está por aqui. Só que nós, em relação ao planeta, nós estamos no polo sul, nós estamos de cabeça para baixo. Aqui está a Terra girando, aqui o polo norte, e aqui está o polo, então a constelação fica aqui. Então os navegadores, principalmente Cristóvão Colombo, e todos os navegadores espanhóis que descobriram Argentina, Uruguai, Chile e tudo mais, se baseavam nessa constelação próxima da Itália. Olha só. Muito bem. Aqui está o leste, o oeste, o norte e o sul. Está aqui o horizonte. E está aqui a constelação do Cruzeiro do Sul, que ela tem mais ou menos esse desenho. Estrela alfa da constelação do Cruzeiro do Sul chama-se, você já deve ter ouvido falar isso na escola, é muito tempo, Estrela de Magalhães. Quem estudou, é claro. Estrela de Magalhães. Estrela de Magalhães é essa última coisa. A estrela alfa, a estrela que mais brilha, da constelação do Cruzeiro do Sul. Nós temos lá em cima a Rubídia, a Mimosa, a Pálida, a Intrometida e a Estrela de Magalhães. Por que Cruzeiro do Sul? Porque o seu desenho, ele formava uma cruz. Por isso, Cruzeiro do Sul. E essa constelação, foi graças a essa constelação que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, não, ele redescobriu a pátria mais antiga do mundo. Que na época ele tentou batizar como Terra de Santa Cruz, né? Mas como no Brasil tinha em abundância o pau-brasil, acabou chamando-se pátria do Brasil. Pátria Brasil. Ok? Só navegava de noite, então. Hã? Só navegava de noite. Não é que ele navegava de noite, né? Ele se baseava para ele poder encontrar a sua, assim, a sua rota. Então, que quando chegava à noite, ele melhorava. É lá que a gente tem que fazer uma lá que a gente tem. Porque o que acontece? Qual é a explicação? Por exemplo, tu tá no norte. O que fez o Cristóvão Colombo? A chamada estrela norte, ela é uma estrela que fica bem no centro. Polo norte. Está aqui o eixo, está aqui o globo, tá? Está aqui o polo norte. E só que ele é inclinado. Nossa Terra é inclinada, 23 graus. Ele olhava para cima e via aquela estrela. Só aquela estrela não girava à noite. Passava uma noite, a estrela estava lá. E todas as outras estrelas, elas faziam isso aqui, ó. E por que aquela estrela não girava? Porque ela estava bem em cima do eixo norte. O mesmo fez o
Pedro Álvares Cabral. Só que tem detalhe. O Cruzeiro do Sul, segundo esse desenho aqui, ó, ele não ficava bem centralizado, ele ficava um pouquinho à direita. Mas foi o quê? Foi aonde o cara conseguiu estabelecer essa rota para chamar. Ele olhava assim, nessa época eles já descobriram que a Terra era redonda. Né? Não existia um precipício lá para cair como nos antigos. Então eles se basearam e estabeleciam sua rota através daquela estrela brilhosa, que era a estrela de Magalhães. Aí, não que ele andava só à noite, não é isso. Eu acho que na verdade eles andavam dia e noite, só que à noite é onde ele conseguia. A noite que ele traçava, Ele estava certo, estava errado. Porque tu tem uma estrela aqui brilhando, daqui a pouco tu vem te afastando dela, alguma coisa errada na tua rota. Então eu vou por ela, Que tipo de traçado ele dá? Continue andando, mas desde que a gente não se afaste dessa estrela. Não pode se afastar desse bicho aqui, senão não estão mortos. Na realidade, Porque os navegadores, como é que tu acha que eles se baseavam? Cara, tinha aquele monte de água. ele traçava. Eles olhavam aqui, eles traçavam, aquela lá, não, tá perto. Ó, vamos um pouquinho pra cá, volta pra cá. Vamos embora, volta pra cá, vamos embora. Na realidade, se traça o ponto de referência. Os estudos são pontos de referência. As distâncias, através dos sextantes, que são esses aparelhos, traçavam as referências em graus ou distância para os outros pontos de referência. Então, se ele se afastasse, essa noite eu medi dava tantos graus, na outra noite ele mediu já estava. Tá errado, vai. Tem que manter a rota. Menos grau. Tá lá, bicho, não posso perder ela. E o que acontece? Por que não se baseava nessa constelação que girava muito assim? Se a gente olhar para o céu, hoje a constelação está de uma forma. Amanhã tu vê que ela se mexe, mas não é que ela se mexe, é o planeta que gira. Nós temos uma completa rotação. O problema, a estrela não gira. O Sol não sai do lugar em relação a nós. Em relação à galáxia, ele se movimenta, porque a galáxia faz esse giro anti-horário aqui. A galáxia não é estática. Hoje nós estamos aqui, nosso sistema solar amanhã pode estar lá. Mas nosso sistema solar. Agora, o Sol, em relação a nós, ele não sai do lugar. O nosso problema é que a gente gira em sentido de rotação, que é sentido anti-horário, e tem mais a precessão, que aí a gente pega, eu não vou ver da Terra. Mas o que acontece? O mais importante aqui, a gente não vai entrar muito nessa, porque é muito complexo, tá? A astronomia, as pesquisas é difícil. Vocês entenderem que o Brasil ele foi descoberto por Pedro Álvares Cabral através dessa rota estipulada, organizada, no Cruzeiro do Sul, que tem essa cruz. Aí nós vamos tentar entender o seguinte, ó. Aí eu coloquei um texto aqui. O Brasil é vibrado no Cruzeiro do Sul, que sintetiza a cruz de Jesus com seus aspectos exotéricos e esotéricos. Talvez esteja aqui a ligação exotérica e esotérica de Jesus, que já no tronco do bico, as primeiras limanas, já o conheciam como o maior tutor espiritual do planeta. E entendiam, já nessa época, dois aspectos da cruz. Exotérico. O que significa a palavra exotérico? Tradicional popular. Que a população, o que a massa conhece. Por exemplo, a cruz exotérico simboliza o quê? A morte de Jesus. A cruz ou o sacrifício. Mas para nós, que procuramos entender essa questão da cruz de uma maneira mais iniciática, mais esotérica, nós entendemos que essa cruz de Jesus sintetiza o quê? A grande lei divina ou a Umbanda. E está baseado em que o Umbanda? A união, a convergência entre filosofia, ciência, arte e religião. Então, para o tradicional popular, para o exotérico, a cruz aqui é a morte de Jesus. Mas para nós, a cruz, ela tem um outro simbolismo. Ela simboliza o quê? A grande lei do universo, o grande conjunto de lei divina, trazidas pela raça vermelha, os
primeiros seres a habitar no nosso planeta, primeiros seres inteligentes. Não estou falando de homens primitivos, tá? Esqueçam homem de Neandertal, isso tudo a coisa se evoluiu através dessa forma. Ou seja, através da antropogênese. Estou falando de seres espirituais, seres que vieram já de outras galáxias, outras estrelas dentro da nossa galáxia, já com uma evolução definida. Até que para andar no universo não é nada, trouxeram o quê? O Arrumbandã. E por que eu coloquei isso para finalizar agora, o Arrumbandã? Porque no próximo sábado eu vou falar sobre o Arrumbandã. O que é o Arrumbandã? Esse conhecimento uno trazido pelo tronco tupi ou pela raça vermelha, que na verdade era um conhecimento em conjunto com o governo oculto do mundo, através de Jesus. Por que Jesus morreu na cruz? Para sintetizar o quê? Para demonstrar o quê? Apenas o seu amor pela humanidade? É que Jesus tem dois aspectos. O aspecto popular, todo mundo a maioria conhece, mas o aspecto iniciático. Quando ele falava dos seus apóstolos, ele falava de tudo que está escrito na Bíblia. É que não tem coisas ali que de repente o próprio Vaticano não escondeu, ou coisas que os apóstolos não mencionaram, que tem coisas iniciais, coisas quase profundas. Vai escondido. Porque eram coisas que não. Porque até então, pode ser que é um bom negócio ainda nós entendermos apenas o aspecto do sacrifício do médico. Mas esse aspecto mais esotérico, a questão da união da religião com a filosofia, a religião com a ciência. Né? Como seria bom se a nossa medicina se unisse à religião, se a nossa religião se unisse à ciência e a nossa ciência se unisse à arte? Isso seria uma maravilha no planeta. Mas não, é um contra o outro. É um contra o outro. É médico não querendo saber de espírito. Né? É muitas vezes médicos ou espíritas ou espiritualistas no geral, achando que médico não é necessidade. O negócio é só ajudar. O meu mentor que me deu um chá, que me deu um remédio. Tem espiritualista que acha que não precisa da ciência. A filosofia é besteira. A filosofia é Sócrates, Platão, tudo besteira. Isso não vale a pena. Vale muito a pena. Claro, artes. Nossa, se não fosse a arte, um dos aspectos do Arrumbandã, nós não conheceríamos as pirâmides do Egito. As pirâmides do Egito foram construídas através do quê? Arte. Ciência de engenheiros, já dizem que não foram os escravos, certo? Foram seres, pessoas humanas, que falam isso é uma história. Vai falar, isso é arte. A arte que muitas vezes sensibiliza os outros, precisa ser sensibilizada. Uma boa música. O que seria do planeta sem a música? A música cura. Vocês já viram que tem, às vezes tem hospitais, aquelas crianças com problema de câncer, que vai lá, as pessoas vestidas de palhaço para animar as crianças. É arte bonita. O seu violãozinho, a música, o som é maravilhoso. Você bota uma música e trabalha, você trabalha muito mais tranquilo do que sem a música. Estão vendo que até para animal, estão vendo que até para os animais faz bem, os animais conseguem pensar. Se não fosse esse grande pilar aqui, do Arrumbandã, só que o que é o Arrumbandã? É tudo junto, é o ponto de convergência, é o ponto único. Isso tem que estar dentro de nós. Tem um bandista que nem conhece isso aqui. Que acha que a Umbanda é só arte. Ou só religião. Falar em filosofia, está louco. Ciência? Não, ciência vai para o médico. Não, Umbanda tem que ter ciência. Por exemplo, a ciência do banho de descarga. Não é para ali qualquer erva, tomar um banho de descarga, não é assim. Tem a erva certa, na lua certa, de acordo com o orixá certo. Não é assim, vou lá colher 7 ervas e vou tomar um banho de descarga. Das duas, uma, ou não produzir o efeito nenhum, ou vai te dar um revertério, vai te dar uma alergia, tem que saber o que está tomando. Tipo de banho. Isso é ciência. Unir a ciência à religiosidade de Umbanda. E a arte na Umbanda? Os pontos cantados, os pontos riscados. Filosofia na Umbanda. Filosofia é um conceito na Umbanda. É isso tudo que a gente está passando. Isso tudo aqui, uma certa forma, está unido. Filosofia, ciência, arte e religião. Infelizmente, as pessoas não querem isso.
pessoas preferem viver ainda dentro do tradicional popular. A questão do milagre. O milagre, a questão do milagre está dentro do tradicional popular. Mas a gente sabe que não existe milagre. Existe trabalho. Trabalho desenvolvido dentro desses 4 pilares aqui. Trabalho. Milagre não. Milagre não existe. Milagre a gente deixa para a tradição popular, quem não acredita nisso. Infelizmente não acredita. Mas para nós que buscamos uma Umbanda mais esotérica, uma tradição mais iniciática, a gente tem que compreender isso. E o umbandista tem que saber onde ele está. Por que nós estamos aqui? Ah, porque a Umbanda é a religião mais antiga do mundo, como eu já ouvi muito umbandista da esotérica falar. Que o Arumbandã hoje a Umbanda. O Umbanda sintetiza todas as outras religiões. Então nós temos que ter a ideia da chamada interdependência. Eu já estou entrando um pouco aqui em Arumbandã. O que é um Arumbandã? Esse ponto aqui, esse ponto que liga todos. Esse ponto não está unindo todos os outros 4 pilares do conhecimento humano, não está unindo? Se está unindo, meu velho, é porque isso está muito, muito acima só de uma religião chamada Umbanda. A gente pode entender que todas as religiões, budista, espírita, candomblessista, católico, evangélico, está todo mundo no mesmo barco. Nós somos interdependentes. Assim como nós somos interdependentes com todos os filósofos. Toda a ciência e toda a arte. Um bandista que não buscar unir, sintetizar esses 4 pilares e entender que as outras religiosidades também fazem parte, todas as ciências, todas as artes, e o negócio que não é eu brigar com um cientista, eu brigar com outro religioso. O negócio é buscar isso aqui, ó. Buscar me aproximar do centro. Realizando uma convergência. Eu vou estudar tudo que eu puder e vou. Isso não é holismo. Holismo é tu pegar tudo, botar tudo dentro do saco e vou ver o que faz. Misturar. Não é mistureba. Não é mistureba. Claro. Não é mistureba. Pegar, recortar pegar um jornal, recortar todos os artigos bons e botar dentro do saco. Misturar e. Agora eu vou estudar isso aqui. Não é holismo. Não tem uma caminhada definida. Nossa caminhada hoje é dentro da religiosidade de Umbanda. Mas nós entendemos a interdependência nossa com as outras religiosidades. Com todas as ciências, com todas as filosofias e todas as artes. A gente tem que compreender. Está todo mundo no mesmo barco. Não adianta eu jogar meu irmão para paz, isso não presta. Por isso que eu digo, eu sempre menciono que o ceareiro não critique as igrejas evangélicas. Não critique. Se o pastor está enriquecendo, o problema é dele. Mas pode ter certeza que algum fiel lá está saindo bem. Porque é melhor do que ele estar na rua, se prostituindo, roubando, bebendo, bem melhor ele estar dentro de uma igreja. Doando todo o salário dele. Que bom, pelo menos ele não está botando fora. Ah, mas ele está botando fora? Não, ele está alimentando a fé, ele está enriquecendo o pastor? Tá, mas o problema é do pastor. Porque aquele fiel está crescendo, ele está alimentando a fé dele. Vai chegar um ponto que ele vai sair naturalmente, tá? Isso aqui não serve mais. Vou buscar uma outra coisa. E é da natureza do homem buscar novas informações, novas caminhadas. Não é nós que tem que dizer, não, sai de lá que lá não é bom para ti. Isso não, cara, está dizendo que é único. Ninguém tá assim, cara. Ah, porque tem um bandista lá que corta, mata bicho, tu é a favor e tu é contra. Eu sou contra dentro da seara. Os portões para fora, cada um é dono da sua vida. Quem sou eu para julgar? O problema é deixa para Xangô. Deixa para esse governo oculto do mundo que está aqui há muito tempo, mesmo antes do planeta Terra ser planeta Terra. Isso já foi organizado com a grande hierarquia solar. A construção da Terra através da hierarquia planetária. Porque a hierarquia planetária já existia. Só precisava solidificar o planeta. Vocês acham que tudo é uma casa que constrói, que o universo é uma casa? Tem hierarquias em cima de hierarquias comandando tudo isso aqui, cara. Tá? Nós vamos falar melhor sobre isso na semana que vem. Sobre a questão do Umbanda, a importância do umbandista entender a Umbanda e aceitar a Umbanda. Se vocês conhecem por outro nome, não tem problema. Que o termo aqui para nós não interessa. Tá? Nós falamos a Umbanda, porque a Umbanda, vocês vão ver semana que vem, ele significa conjunto de leis divinas. Mas que leis? O universo todo. Não é lei do
da religião de Umbanda, não é lei da... É lei do universo todo, de todo o universo. Muito antes dele existir como reino natural e depois dele existir como reino natural. Isso é a Umbanda, um conjunto de leis. Então, lei do karma é lei da Umbanda. Lei da reencarnação é lei da Umbanda. A lei da fé é lei da Umbanda. Se é lei da Umbanda, quem só não vai criticar até do Islã? Nós efeitos, lei do karma, e assim vai, cara. A lei da progressão dos animais, vida em outros mundos, isso tudo aqui está dentro da lei da Umbanda. A lei da Umbanda não é isso. Tá? Especificamente, como conhecimento uno. Só que com o tempo, nós, através, principalmente na fase de Atlântida, nós dividimos a Umbanda nesses 4 pilares do dia. Houve a cisão da Umbanda. Por isso que você tem hoje religião, filosofia e ciência. Porque a Umbanda sendo o ponto central, ele não tem nome. Não é filosofia, ele é a Umbanda. Só que nós, hoje, nós temos cientistas como filósofos, que a Umbanda foi partido, tá? Mas a gente deixa esse assunto para semana que vem, tá bom, pessoal? Brasil de um sonho intenso, um raio vivo. De amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu, risonho límpido, a imagem... Saravá a todos, muito axé, muita luz. E até 6h30 a gente inicia a nossa metodologia, tá bom? Salve, salve.